Gênesis capítulo 35, irmãos, do verso 1 ao verso número 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, deixado debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacut. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, Pai, o Senhor é santo, meu Deus, perfeito. O Senhor é além da nossa compreensão, Pai. Teu amor é infinito, meu Deus. A Tua glória, Senhor, e majestade, Pai, não podemos alcançar, Senhor. Mas o Senhor vem até nós, Pai, e se revela a nós, Deus, como o Senhor sempre prometeu que faria em favor do Teu povo, Pai. E em especial nesse momento, Pai, onde o Teu povo está reunido para Te adorar, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, com a Tua presença, possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor venha intervir, Pai, em nossas vidas, o Senhor venha visitar o Seu povo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Irmão, você tem uma palavra que ela tem um significado profundo, mas que o significado foi esvaziado no nosso tempo, é a palavra avivamento. Dentre tantas coisas, na verdade, o ser humano ele é especialista nisso, em fazer com que as coisas elas percam o sentido, elas percam o seu valor pelo uso irresponsável das palavras ou por querer ressignificar as palavras. A gente acaba perdendo o brilho e a beleza daquilo que Deus ele nos proporciona através daquilo que Ele faz. A palavra avivamento ela é usada no nosso tempo hoje para se referir a várias coisas, dificilmente para se referir àquilo que de fato é um avivamento. A palavra avivamento ela é usada para falar a respeito de um momento de culto onde está havendo muito barulho. A palavra avivamento ela é usada para falar a respeito de um sentimento forte que eu estou sentindo. A palavra avivamento ela é usada em vários contextos, quando na verdade avivamento, irmãos, é uma operação poderosa do Senhor, que não pode ser manipulada pelos homens, mas que Deus opera e que quando Ele opera essa transformação,
quando ele opera poderosamente dessa forma, as consequências são visíveis. É impossível negar que Deus esteve naquele local e que agiu de um modo especial. É isso que é um avivamento verdadeiro, se assim a gente puder falar. Veja, irmãos, a gente tem acompanhado aqui a história de Jacó no livro de Gênesis, que é uma história, uma das mais complexas, das mais profundas que a Bíblia relata, é a história de Jacó. Ele veio de uma descendência especial, de pessoas que tinham um relacionamento com Deus. O seu pai, Isaac, ele teve uma vida exemplar. Irmãos, nós vemos que ele se conservou puro até os 40 anos, esperou pela esposa que Deus ia mandar para ele. Então, o seu pai foi buscar essa esposa, mandou um servo ir buscar essa esposa na terra da sua parentela, uma mulher que demonstrasse fé verdadeira para sair da sua terra, para ir para um lugar que ela não conhecia, assim como o próprio Abraão demonstrou essa fé. E ele se casou com essa mulher e ele passou 20 anos orando, 20 anos perseverando em oração, para que ele pudesse ter a promessa de Deus cumprida em sua vida, que era o fato dele poder ser pai. Ele passou 20 anos dos seus 40 anos até os seus 60 anos orando pela sua esposa, que era estéril, e finalmente então a bênção veio, e a sua esposa então gerou filhos, e deu à luz a Jacó e a seu irmão Esaú. Veja que fé que o pai de Jacó ele tinha. Passou 20 anos orando, confiando em Deus. A gente vê a fé do avô de Jacó, uma fé também grandiosa, uma fé que fez com que ele tivesse disposto. É interessante que até o autor bíblico se impressiona quando a gente vai ler Hebreus lá no capítulo 11. O autor de Hebreus ele fala assim, ele realmente estava disposto a entregar o seu filho a Deus. Então veja que fé impressionante, irmãos. Até o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele fica impressionado que Abraão realmente ia entregar o seu filho para poder adorar o Senhor, para poder obedecer a Deus. E aí Jacó, ele destoa muito, irmãos, dessa sua família, dessa sua linhagem, desses homens que buscaram a Deus de um modo tão extraordinário, que apesar dos seus pecados, mas que deixaram um exemplo grandioso e glorioso, a vida de Jacó é completamente diferente da vida deles. É uma vida cheia de altos e baixos, é uma vida de vai e vem, e até é difícil, se você for pegar o que os teólogos falam, eles vão falar como se Jacó ele tivesse sempre se convertendo. Alguns vão dizer que esse momento aqui é o momento em que Jacó ele está se convertendo realmente. Nós entendemos pela palavra de Deus que, na verdade, Jacó ele se converteu desde o momento em que ele se encontrou com Deus a primeira vez aqui em Betel. E depois, quando ele teve outros encontros com Deus, mas que aquilo ali era Deus operando na sua vida, mas não necessariamente a salvação. A salvação já foi operada desde o seu primeiro encontro com Deus lá em Betel. E a gente tem a tendência de pensar, alguns teólogos de pensar que Jacó está se convertendo só aqui, porque como é possível ele ser crente e já ter feito tanta coisa errada, e ele ter participado de tantas coisas que seria inconcebível a gente pensar um cristão, e talvez a mais terrível delas, ou uma das mais terríveis delas, foi aquela que nós vimos na semana passada. Ele ser omisso ao ponto de permitir que a sua família fosse completamente destruída. Se a gente for parar para pensar, irmãos, a situação aqui em que Jacó se encontra nesse momento é uma situação terrível, digna da nossa compaixão. Imagina só, o evento que nós vimos no capítulo passado, no capítulo 34, quando a sua filha, ela sai de casa e ela é abusada, e os seus irmãos vão lá e se vingam e matam todo mundo, e os seus outros filhos eles vão lá e roubam tudo que pertencia àquele povo, e levam gente sequestrada, inclusive. Expõe como que a família de Jacó estava completamente desfacelada. Imagina você se colocar no lugar de Jacó nesse momento, porque ele viu tudo isso aqui acontecer, e no fundo, ele sabe que a responsabilidade dele por tudo isso, a responsabilidade de tudo isso que aconteceu é dele. Se a gente for parar para pensar nos eventos, a sua filha, ela quis conhecer o mundo. E a gente pode ver isso na vida de Jacó. Uma pessoa que, apesar de ser crente, ele quer experimentar do mundo, ele é levado pelos seus olhos, pela sua cobiça. Foi inclusive assim que ele se casou, foi sendo levado pelos seus olhos e pela sua cobiça.
Então sua filha Diná está reproduzindo um pecado do próprio Jacó. A gente vê os seus filhos que eles usam de engano, assim como Jacó era enganador, só que eles levam o engano que o seu pai já praticava ao nível absurdo, ao ponto de se tornarem assassinos sanguinários, capazes de fazer uma chacina aqui. Toda uma cidade eles mataram por conta de uma vingança incontrolável. E se a gente for ver, até o próprio pecado que o abusador lá praticou também refletia o próprio pecado que Jacó também já havia praticado antes, quando desejou e cobiçou também a sua esposa Raquel. Então, se a gente for parar para pensar, irmãos, a história de Jacó, se acabasse aqui, não seria contada como uma história de vitória. Não seria contada como uma história de alguém que se encontrou tantas vezes com Deus. Não seria contado como uma história de alguém que caminhou com o Senhor e prevaleceu. Não. Pelo contrário, se a história de Jacó acabasse aqui, a história dele ia ser contada muito parecida com a história de Ló. Ló, que foi o homem que, assim como Jacó, foi morar no local errado, onde não deveria morar, e quando chegou lá, a sua família foi completamente destruída naquele local. E sua vida acabou com ele sendo o pai dos filhos das suas próprias filhas. Veja, irmãos, que história terrível a forma que a Bíblia para de nos relatar a história de Ló. E é mais ou menos nesse mesmo estado que Jacó, ele se encontra. Você já imagina o estado espiritual dele aqui nesse momento? Com certeza, o desânimo é profundo. Se a gente parar para pensar, irmãos, provavelmente aqui nesse momento Jacó, ele não... Pode ser que ele não encontrasse nem motivo mais para viver. Pode ser que ele estivesse olhando para si mesmo aqui e ele estivesse se enxergando como o maior problema da sua família. E até mesmo, irmãos, podia tirar até mesmo a sua própria vida, achando que não faria falta a ninguém, achando que diante de tudo o que ele já fez até hoje, e tudo o que ele causou como consequência para a sua família por conta dos seus pecados, não faz mais sentido ele viver. Mas veja que é exatamente nesse estado que Jacó se encontrava que Deus foi ao encontro dele. E Deus foi ao encontro de Jacó. Veja, irmãos, que coisa incrível. Que evangelho maravilhoso da parte do nosso Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus ele foi até Jacó. E a gente percebe aqui claramente que se Deus não fosse até Jacó, Jacó ele não ia conseguir ir até Deus. Ele não ia ter força, irmãos. Veja, antes ele não tinha conseguido fazer o certo. Ele não tinha conseguido ir para Betel, cumprir o voto dele com Deus antes de tudo isso acontecer em Siquém. Imagina depois de tudo isso que aconteceu com sua família, como que ele ia poder aparecer diante de Deus? Com que cara, irmãos, com que coragem, com que força que ele ia conseguir se levantar para poder se encontrar com Deus e cumprir o seu voto. Mas Deus vai ao encontro de Jacó. Nesse estado, um estado em que claramente a gente pode ver que Jacó não merecia nada da parte de Deus, não merecia essa visita da parte de Deus, não merecia ouvir a voz desse Deus. E o que Deus fala para ele é: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ou seja, veja o que Deus diz, irmãos, para alguém tão perverso, para alguém que praticou tantos pecados, para alguém que contribuiu de modo ativo e omissivo para a destruição da sua família. Deus diz: se levanta e vai até Betel e habita ali. Veja, irmãos, olha o que Deus está dizendo em outras palavras aqui. Se levanta, sobe a Betel e habita ali. Betel significa casa de Deus. Betel é o local onde Jacó encontrou com Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Jacó: sobe até a minha casa e habita comigo. Sobe até a minha casa e habita comigo. E veja o que mais Deus diz para esse homem perverso, pecador. Diz: faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Veja que Deus faz questão de lembrar a Jacó de que quando ele encontrou Deus da primeira vez, quando Deus apareceu para ele a primeira vez, ele também não merecia. Que quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, quem era Jacó? Jacó era alguém que não tinha nada.
Ele saiu literalmente apenas com um cajado da sua casa. Então, se Deus estivesse atrás de alguém que pudesse dar algo para Deus, que tivesse um rebanho para oferecer ao Senhor, que tivesse muito dinheiro para dar o dízimo ao Senhor, certamente não ia ser Jacó que Deus iria procurar. Quem era Jacó? Alguém sem nada, mas não apenas alguém sem nada, alguém odiado até mesmo pela sua própria família, alguém que tinha sido jurado de morte pelo seu próprio irmão. Deus diz, eu sou o Deus que quando eu apareci para você, você estava fugindo da presença de Esaú, o seu irmão. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para Jacó é, Jacó, sei que você está triste aí, eu sei que você está desanimado, mas se você se lembrar, esse não é o primeiro desafio, essa não é a primeira vez que você decepcionou todo mundo, você já fez isso antes. Você já fez isso várias vezes e nem por isso eu deixei de aparecer para você. Nem por isso eu deixei de lhe chamar. Eu continuo lhe chamando. Sobe até a minha casa e habita ali comigo. Veja que Deus ele não diz, irmão, simplesmente para Jacó ir para lá fazer uma visita, porque o voto, se os irmãos se lembrarem, era que Jacó ele tinha dito, olha, se o Senhor me trouxer de volta e me sustentar lá na terra da minha parentela, me trouxer aqui de volta para a terra dos meus pais, eu vou fazer um altar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou dar o dízimo ao Senhor de tudo quanto eu tenho. Veja, o voto que Jacó tinha feito com Deus era, eu vou vir aqui e vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vou vir aqui e eu vou te adorar. Mas Deus ele chama Jacó para dizer, não, você vai subir até Betel e você vai habitar ali. Você vai habitar na minha presença. Você não vai simplesmente passar por onde eu moro. Você não vai simplesmente passar por onde minha presença está. Não. Você vai permanecer ali comigo. Veja que Jacó ele tinha permanecido, ele tinha escolhido comprar uma terra e habitar num local ímpio e perverso que era Siquém. Mas aí Deus então diz, agora você vai habitar comigo. Acabou o seu tempo de pecado. Vem habitar comigo. E a gente vê, irmãos, que a resposta de Jacó a esse anúncio do Evangelho, essa graça imerecida oferecida pelo próprio Deus a ele. Jacó ele responde da única forma possível de um homem responder, quando ele escuta tais palavras de Deus falando ao seu coração. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Vejam só, irmãos, a primeira coisa que a gente vê disso aqui que Jacó está falando para a sua família, para o seu povo, a gente vê um compromisso, Jacó, de santificação da parte dele. Veja um compromisso onde ele diz, a gente vai se despir do velho homem, a gente vai abandonar os falsos deuses, a gente vai se purificar, a gente vai até representar isso de um modo externo, a gente vai até mudar nossas vestes, a gente vai mudar a nossa roupa, e a gente vai se apresentar diante de Deus diferente daquilo que a gente foi até hoje. E veja, irmãos, que se a gente for parar para pensar, isso aqui é contraintuitivo com o que Jacó humanamente deveria fazer. Se irmãos se lembrarem, o texto no capítulo passado terminou com Jacó dizendo assim, olha, e agora, o que é que eu vou fazer? Vocês me tornaram odiosos aqui diante dos outros povos. Sabe o que vai acontecer agora? Os outros povos vão querer vir aqui e me matar. E aí o que é que Jacó faz, irmãos? Ele poderia fazer igual os marinheiros lá no barco de Jonas. Os irmãos se lembrarem, Jonas estava lá dormindo, desobedecendo a Deus no barco. E aí por que ele é acordado? Ele é acordado porque os outros homens que estão lá no barco com eles veem assim, olha, se acorda aí e busca aí o teu Deus, seja lá qual for o teu Deus. Busca aí, todo mundo, cada um aqui está buscando o seu próprio Deus para ver se tira a gente desse apuro aqui no qual a gente está, essa tempestade que a gente não pode se libertar dela. Mas o que Jacó faz ao contrário. Ele não diz, olha, a gente está passando por uma situação difícil e vamos ver como cada um pode contribuir aí, cada um que adora o seu Deus aí, vamos ver o Deus de quem que vai salvar aqui a gente. Não, ele diz, lança fora todos os falsos deuses de vocês. E além disso, irmãos observarem aqui, ele diz, purificai-vos. Esse purificai-vos aqui, irmãos, a gente pode ver isso claramente na Bíblia, no livro de Josué, em outras passagens bíblicas. Quando o povo vai se purificar, significa que os homens que ainda não foram circuncidados, eles devem se circuncidar também. Ou seja, se os irmãos se lembrarem, no capítulo passado, os filhos de Jacó,
eles, para poder destruir os seus inimigos, o que foi que eles fizeram? Eles disseram, olha, se circuncida aí vocês, porque a circuncisão, quando é feita em adulto, vai causar uma dor, né? Uma espécie de cirurgia. Então ia causar uma dor e ia fazer com que os homens estivessem vulneráveis para sofrerem um ataque. Então quando Jacó ele diz, vamos nos purificar, ele está mandando os homens que ainda não são circuncidados se circuncidarem também. Ou seja, ele está fazendo com que o seu próprio povo fique vulnerável. E se realmente os inimigos dele fossem ali atrás dele, ele ia ter menos pessoas com quem ele poderia contar para a guerra. Mas Jacó ele não estava pensando, irmãos, em como ele poderia resolver as coisas do jeito dele. Que foi, até hoje foi sempre assim, praticamente sempre assim que Jacó quis resolver todos os seus problemas. Era do jeito dele. Mas agora não, irmãos. Agora ele diz, se purifiquem, abandonem os falsos deuses. Nós vamos ficar vulneráveis de tal forma que o único que pode nos salvar é o Senhor. Irmãos, o cristianismo, ele não permite que eu e vocês, a gente tenha um plano B. Não é eu vou buscar Deus e se não der certo, então eu vou buscar outros deuses. Infelizmente eu conheço alguns casos de pessoas que diziam ser cristãos, mas quando a dificuldade apertou, quando tiveram um problema de saúde, ou quando seus filhos tiveram um problema de saúde, eles estavam dispostos a ir em qualquer arte das trevas que o dinheiro pudesse comprar, para poder tentar comprar uma cura, mesmo que fosse através de Satanás, para os seus filhos ou para si mesmo. Veja que o cristianismo, irmãos, não permite que eu e você a gente tenha um plano B. O cristianismo, irmãos, é como um casamento de fato. O casamento é você não vai entrar num casamento, você não vai participar num casamento dizendo assim, olha, se der errado, eu divorcio, se der errado, eu vou resolver do meu jeito, se der errado, eu vou procurar outra pessoa com quem eu possa dar certo. Não. A gente deve estar vulnerável, irmãos, no casamento. Isso reflete a vulnerabilidade que nós temos no relacionamento que nós temos com Deus. Eu confio em Deus, eu confio completamente em Deus, e se Deus não me socorrer, eu não tenho em quem confiar. Se não for o Senhor, eu vou perecer. Eu vou buscar única e exclusivamente a Deus. E vou confiar que Deus ele vai fazer o melhor por mim e para mim. É o que Jacó está fazendo aqui nesse momento, irmãos. Ele diz, vamos abandonar os nossos falsos deuses, lancem tudo fora e se purifiquem. Nós vamos nos levantar e nós vamos subir até Betel. E ele diz, eu vou fazer ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E aqui Jacó está pregando o evangelho para aquelas pessoas. Deus proclamou o evangelho para Jacó, dizendo, sobe, apesar do teu fracasso, apesar das tuas falhas, sobe e vem habitar comigo. Eu te recebo, eu te aceito. E Jacó, ele vai então dizer para as pessoas que estão com ele, para a sua família, para os seus servos e para as pessoas que eles acabaram de adquirir lá em Siquém. Ele diz, olha, a gente vai abandonar esse local aqui, e a gente vai abandonar aqui porque a gente vai adorar o Deus verdadeiro, o Deus que cuidou de mim, que me acompanhou no dia da minha angústia. E, obviamente, irmãos, aqui é um resumo daquilo que Jacó falou para eles, explicando o que Deus fez por ele, explicando de que quando ele não tinha nada, quando ele não era ninguém, quando ele não tinha forças, Deus cuidou dele e fez ele se tornar essa grande tribo aqui que ele já havia se tornado, cheio de posses, cheio de pessoas, mas que ele estava sozinho, apenas com um cajado. Mas Deus transformou a vida dele por completo. E então o que foi que o povo fez, irmãos? O que foi que as suas esposas, os seus filhos, sua filha e todas as pessoas à sua volta, os seus servos, todos eles fizeram quando Jacó anunciou o evangelho a eles? A única coisa que as pessoas devem fazer quando escutam o evangelho. O texto nos diz no versículo 4, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eles entregaram tudo, eles se renderam a Deus, ao único Deus verdadeiro. É como em Éfeso, quando o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho na cidade de Éfeso. O texto nos diz que naquela cidade o pessoal mexia muito com magia, com bruxaria, e que
Quando eles ouviram o evangelho, eles perceberam que eles podiam confiar no Deus verdadeiro, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Foi o que eles fizeram, eles pegaram e começaram a queimar os seus livros todos ali, que valia muito dinheiro, que poderia ter sido vendido. Mas eles queimaram, que eles não estavam confiando no dinheiro, nem naqueles livros mais, na religião que eles tinham. Mas agora estavam confiando única e exclusivamente em Deus. E foi assim também que a família de Jacó respondeu. Raquel, nós sabemos que era uma dessas pessoas que tinha um ídolo, que tinha um Deus que trouxe um falso Deus da casa de seu pai, que havia escondido. Agora ela entrega também o seu falso Deus, e junto com todos os outros, porque a Bíblia nos diz que todos os deuses estrangeiros, ou seja, todos aqueles que tinham deuses falsos, ouviram o chamado de Jacó, e Deus operou esse avivamento verdadeiro aqui na família e na tribo de Jacó. Fez com que eles abandonassem completamente os seus falsos deuses. E Jacó pegou tudo aquilo ali e escondeu aquilo ali. Escondeu longe e distante dos olhos de todos eles, para que eles nunca mais pudessem voltar aos seus falsos deuses. E vejam, irmãos, que coisa maravilhosa, porque Deus fala com Jacó, e Jacó se arrepende do seu pecado e se volta para o Senhor, mas ele não quer se voltar apenas única e exclusivamente, ele sabe da sua responsabilidade. No texto passado nós vimos que ele foi completamente omisso a tudo o que estava acontecendo. Agora ele completamente ativo. Ele chega para as pessoas e ordena que todos eles abandonem os seus falsos deuses e agora adorem o único Deus verdadeiro. E o que eles fazem? Eles escutam e se submetem ao que Jacó está falando, se submetem a Deus, e eles ficam completamente vulneráveis aqui, irmãos. Ao ponto de que qualquer outro povo aqui podia vir e destruí-los. E o que é que acontece, irmãos? O versículo 5 nos diz: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Ou seja, aquilo que eles mais temiam, que aquilo que Jacó mais temia, que ele disse: pode ser que alguém venha e me mate agora por causa do que vocês fizeram comigo. Veja o que Deus fez, irmãos. Deus não havia prometido para Jacó que ia fazer isso. Deus não havia dito, se comprometido, nada disso. Mas porque Jacó estava preocupado em buscar o reino de Deus e a sua justiça, estava preocupado apenas com isso, Deus cuidou de Jacó e cuidou da sua família, e fez com que nenhuma daquelas pessoas ali que poderiam querer se vingar de Jacó tivessem coragem de fazer. O texto diz que Deus colocou um terror, invadiu aquelas cidades. Isso é a mesma coisa que a Bíblia nos diz que aconteceu quando o povo estava andando no deserto e as pessoas lá, os povos que moravam em Canaã, Raabe vai dizer isso: olha, o terror de Deus invadiu os nossos corações e está todo mundo aqui desfalecido. Ninguém nem mais considera essa terra sua própria, porque sabe que Deus prometeu para vocês que vai entregar para vocês. Ou seja, é uma operação que Deus faz no coração das pessoas para que eles temam e não ousem se levantar contra Deus nem contra o seu povo. Veja, irmãos, que operação poderosa da parte de Deus a gente vê aqui nesse texto. E veja que Deus opera poderosamente aqui em todos os homens. Só que ele opera de duas formas diferentes. Veja, naqueles que eram o seu povo, ele operou neles transformação. Fez com que os corações deles se rendessem e eles adorassem a Deus, o único Deus verdadeiro. Eles abandonassem os seus falsos deuses, todos eles. Mas aqueles que eram os inimigos do povo de Deus, Deus fez com que eles temessem também. Mas não foi o temor de buscar a Deus em arrependimento. Foi o temor de... eles ficaram tão terrivelmente preocupados de que eles seriam derrotados se fossem tentar fazer algo contra Jacó, contra Israel, contra a sua família, que eles nem pensaram nessa possibilidade. Então, irmãos, a Bíblia nos diz no versículo 6 que Jacó foi subir então à luz, que era o local, esse era o nome antigo de Betel, antes de Jacó batizar esse lugar com o novo nome Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Veja, irmãos, algumas pessoas poderiam querer dizer, não confiar, dizer: não, eu não vou fazer isso não, vou estar andando junto com esse homem não, que ele agora, a cabeça dele está a prêmio aqui, os povos querem destruir esse homem, eu não vou andar mais com ele não, vou me embora, vou fugir. Não, a gente vê aqui, irmãos, a operação de Deus, a transformação que Deus operou nos corações aqui foi tão profunda, que todo mundo subiu com Jacó para adorar o Deus verdadeiro. O versículo 7 então nos diz: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhes revelou quando fugia da presença de seu irmão. Irmãos, esse versículo aqui é maravilhoso.
Veja que diz que ele chegou lá, e sabe o que foi que aconteceu quando ele chegou lá? Ele fez um altar a Deus. E qual foi o nome que ele colocou nesse altar? Ele disse El Betel, que significa Deus. El significa Deus e Betel, casa de Deus. Então significa o Deus da casa de Deus. Se os irmãos se lembrarem, no capítulo 33, depois que Jacó ele se encontra com seu irmão, ele vai para Siquém, para o local onde ele não deveria ir, ele compra uma terra lá e ele coloca, faz um altar também, e o nome do altar que ele coloca, irmãos, é o Deus de Israel. Se os irmãos olharem lá, a Bíblia vai dizer que ele levantou um altar e ele chamou Deus, o Deus de Israel. E veja uma coisa interessante a respeito do nome do altar, porque se a gente parar para pensar, não tinha percebido isso quando estava pregando no capítulo 33, mas sempre quem coloca o seu próprio nome nas coisas são os ímpios. A gente for olhar Caim, ele construiu uma cidade e ele colocou na cidade que ele construiu o nome do seu filho. A gente vê que sempre o povo de Deus, Abraão, Isaac, eles sempre colocavam um nome que exaltasse a Deus e não que fizesse referência a eles próprios. Então esse altar aqui no capítulo 33 que Jacó ele faz, é como se ele quer adorar a Deus, mas ainda está com o coração dividido. Ele quer adorar a Deus, mas onde que ele quer adorar a Deus? Ele quer adorar a Deus no local onde Deus não pode ser adorado. Não é o local que Deus ordenou que ele fosse, não foi o local onde ele se comprometeu a adorar com Deus. Então ali naquele momento, irmãos, Jacó ele estava buscando a Deus, mas ele também estava buscando a ele mesmo. Por isso que o nome do altar é o Deus de Israel. É o Deus, mas é o Deus dele. O altar é para Deus, mas é o altar dele. Agora não, irmãos. Agora ele é até redundante quando ele vai colocar o nome desse altar, porque ele diz, é o Betel, é o Deus da casa de Deus. E a explicação para a qual ele bota esse nome é mais extraordinária ainda, irmãos. Porque diz que ele botou o nome de El Betel porque ali Deus se lhes revelou quando fugia da presença de seu irmão. Sabe por que é impressionante, irmãos, esse nome que ele coloca nesse altar? Porque esse nome faz justamente referência ao momento que Jacó ele não tinha feito nada de certo ainda na sua vida. Jacó não tinha feito nada de bom. Ele não botou aqui que é o altar do Deus que se encontrou comigo e eu lutei com ele, eu perseverei lá lutando com Deus. Ele não é o Deus que eu confiei nele e consegui me libertar lá do meu sogro. Não é o altar que envolve o nome do altar, algo que Jacó tenha feito. Pelo contrário, foi antes de Jacó fazer qualquer coisa boa. Que é exatamente o que nós lemos lá em Romanos 9, quando diz que Deus escolheu Jacó, foi antes que eles tenham nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa boa. Aqui o altar, ele reconhece, olha, ele é o meu Deus, não é o meu Deus por causa de nada que eu fiz. Ele não é o meu Deus porque eu sou digno desse Deus. Ele não é meu Deus porque eu sou merecedor desse Deus. Veja, ele está dizendo, eu estou indo aqui e eu estou sendo grato a ele. Lembra, ele fez um voto, quando ele fez o voto parecia meio que uma barganha ainda. Ele diz, olha, se o Senhor me ajudar, então eu vou dar o dízimo. Ele queria meio que barganhar com Deus ali ainda. Agora não, ele diz, eu estou fazendo um altar, não é para o Deus que me deu tudo, o que ele prometeu que me daria e muito mais, infinitamente mais. Ele está dizendo, eu estou dando tudo isso, e aqui ele com certeza deve ter sacrificado 10% aqui de tudo que ele tinha a Deus. Ele diz, eu estou dando tudo isso, é ao Deus que eu sou grato, porque esteve comigo desde o início da minha caminhada com ele, quando eu não tinha feito nada que eu pudesse me gloriar. Ele se rende completamente a Deus, irmãos. E aí então Deus, irmãos, é muito interessante porque se a gente for olhar o versículo 8, Deus ele fala uma coisa aqui que parece que não faz sentido nenhum com a história aqui que a gente está vivendo, que a gente está lendo. Porque no versículo 8 parece uma pessoa que nunca tinha aparecido aqui na história de Jacó. O versículo 8 vai dizer, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vamos parar para pensar, irmãos, a gente está falando aqui de Jacó e o seu povo, e todo mundo abandonando os falsos deuses e adorando a Deus. E agora quando pensa que não, aparece uma tal de Débora aqui, que ela só tinha sido citada na Bíblia uma vez antes, que foi quando
Rebeca saiu da terra do seu pai, a Bíblia nos diz que o pai dela deu para ela essa Débora aqui como serva dela. E aí a gente vê aqui que o texto fala que essa mulher morreu. Só que o texto faz questão de lembrar que essa mulher era a ama de Rebeca. E foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Por que esse versículo está entrando? Por que entra aqui essa mulher, essa Débora aqui, irmãos? É porque, se a gente se lembrar, voltar à história, a última pessoa que falou com Jacó, antes dele sair e encontrar com Deus em Betel, foi a sua mãe. Ele tinha encontrado com a sua mãe, Rebeca. Sua mãe tinha dito: meu filho, vai-se embora, vai lá para Padã Arã, vai lá para minha terra, vai lá, que teu irmão quer te matar, se esconde lá, passa um tempo lá, arruma uma esposa lá e depois tu volta. Só que o que acontece agora, irmãos? Rebeca, ela não aparece mais na Bíblia, porque Rebeca, ela morreu nesse tempo que Jacó foi embora. Quando ele voltou, ele não conseguiu mais encontrar com sua mãe. Então, o texto diz que Jacó, a única coisa que ele conseguiu encontrar da sua mãe foi a serva da sua mãe, Débora, e ela morreu. E ele acaba de perder aqui essa Débora. E o texto faz questão de dizer, irmãos, de uma forma que faz com que a gente faça relação com tudo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque diz que Débora morreu e foi enterrada, foi sepultada ao pé de um carvalho lá. Se a gente voltar alguns versículos, no versículo 4, a gente viu que os falsos deuses, Jacó pegou e ele enterrou num carvalho também. E agora, ele não apenas, irmãos, teve que abandonar os falsos deuses e enterrar tudo aquilo. A gente vê que Jacó ele não sofreu consequência aqui do seu pecado, da sua omissão lá em Siquém, da destruição da sua família que ele causou. Deus o livrou das consequências desse pecado, quando ele faz com que o terror caia sobre aqueles povos, ninguém quis se vingar de Jacó. Mas ao mesmo tempo, irmãos, fica aqui um lembrete da parte de Deus, que por mais que a gente não sofra todas as consequências do nosso pecado, pela graça do Senhor, ainda assim os nossos pecados terão consequência. Jacó, ele teve que passar a sua vida, o resto da sua vida, sem conseguir ver o rosto da sua mãe de novo. Sua mãe morreu nesses 20 anos que ele estava distante. E a única coisa que ele pôde estar mais próximo da mãe dele, e como se ele estivesse simulando aqui o sepultamento da sua própria mãe, do qual ele não pôde nem participar por conta do seu pecado, foi poder enterrar a serva, a ama da sua mãe, e chorar por Débora, como se estivesse chorando por sua mãe. Veja que Deus ele nos livra, irmãos, da tristeza, da angústia profunda, como ele livrou Jacó, da depressão profunda aqui, da tristeza ao ponto talvez de tirar sua própria vida. Mas isso não significa que Jacó não iria mais sofrer. Pelo contrário, um dos maiores sofrimentos da vida de Jacó ainda vão acontecer alguns capítulos depois. E logo, logo, já, irmãos, na semana que vem a gente vai ver que também Jacó vai sofrer uma perda terrível. Mas veja que isso está dentro do contexto de que a transformação que o Espírito Santo causa nos nossos corações, que o fato de Deus nos chamar para Ele, não faz com que eu e você a gente não sofra perda ou sofrimento nessa vida, que a gente vai ter que abandonar o pecado, irmãos. Mas mesmo coisas que não são pecado, que não são ídolos na nossa vida, vão ter que também ficar para trás. Veja, essa morte de Débora marca o que Jacó agora, a vida que ele vai viver aqui, não tem mais nada a ver com a vida que ele vivia antes. Antes ele vivia uma vida na dependência da mãe dele, tudo que ele fez ali era combinado com a mãe dele, inclusive as mentiras que ele contou para o seu pai e enganou o seu irmão, foi sua mãe que estava por trás de tudo isso, e tudo isso agora vai ficar para trás na vida de Jacó. Porque Deus agora vai aparecer, então, para Jacó mais uma vez e vai falar com ele. O texto nos diz no versículo 9 que vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Vejam, é um pouco estranho esse versículo também, porque se a gente for para pensar duas coisas estranhas aqui. A primeira é que Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel já desde o capítulo 32. Desde antes do capítulo 32, no capítulo 31, antes de ele encontrar com seu irmão, Deus já tinha mudado o nome de Jacó. Então, aqui está uma repetição. Mas a outra coisa estranha é a forma que Deus fala aqui nesse texto.
Não é uma forma que geralmente a gente fala. Não é assim que a gente constrói as frases. Não é assim que Deus muda o nome das pessoas na Bíblia. Deus muda o nome das pessoas da Bíblia, irmãos, e geralmente representa uma mudança de caráter na vida dessas pessoas. Né? Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sarai, Deus mudou o nome de vários dos seus servos na Bíblia. Mas com Jacó, Deus ele fala de um jeito diferente. Ele diz, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó. Não era mais fácil, irmãos, Deus chegar a dizer, Jacó, tu não te chamarás mais Jacó. Mas Deus primeiro disse, o teu nome é Jacó. O que é que Deus está querendo dizer com isso, irmãos? Que Jacó, nós sabemos, significa enganador. Deus está dizendo, por mais que você ainda haja como se você fosse Jacó, por mais que o seu nome ainda seja Jacó, apesar de eu já ter mudado o seu nome, apesar de tudo que você fez em Siquém, apesar de todos os pecados que você praticou, o que eu falei lá atrás não mudou. Eu não vou deixar de lhe chamar de Israel. Eu não vou deixar de transformar você por conta do que você fez em Siquém. Por isso que Deus disse, o teu nome é Jacó, mas você não vai mais ser chamado de Jacó, porém Israel. Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Irmãos, a liturgia da nossa igreja, ela é bem, sem poder falar assim, engessada, né? A liturgia da nossa igreja, todo domingo, é a mesma coisa. Né? Não tem essa variação, não tem essa novidade, né? A gente não fica mudando a gente para poder, né, as pessoas ficarem mais acordadas, mais atentas, então vamos trazer sempre uma coisa nova para poder animar as pessoas. Não, irmãos, a liturgia ela é muito regrada, muito regular, sempre os irmãos sabem já o que é que vai acontecer depois, porque sempre o culto ele é igual. Inclusive, todos os domingos no culto, a gente tem um momento em que o pastor vai ler o texto da palavra de Deus, que a gente chama de a certeza do perdão. E a gente vai ler um versículo da Bíblia que Deus, de alguma forma, ele fala que nós somos perdoados pelos nossos pecados. Por que que todo domingo, aí de manhã e à noite, pastor, aí a gente lê um versículo lá na Bíblia dizendo pra gente que a gente foi perdoado dos nossos pecados? Veja, irmãos, porque a liturgia não muda, não fica mudando toda semana, porque eu e você, a gente não precisa de novidade. Eu e você, a gente não precisa ficar novidade, sempre querendo uma coisa nova. O que eu e você, a gente precisa, irmãos, é saber aquilo que Deus já nos falou. É você experimentar, você ouvir Deus falando a mesma coisa várias vezes, para que você possa experimentar cada vez com uma profundidade maior aquilo que Deus já fez por você. Veja, Deus está chegando para Jacó e Deus já tinha mudado o nome dele de Jacó para Israel, mas Deus faz questão de novo, porque Jacó já pecou, irmãos. Porque eu e você, a gente pecou a semana toda. E o evangelho é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão extraordinária nas nossas vidas, que na verdade, literalmente inacreditável. Não dá para acreditar que apesar de mim, apesar de que tudo que eu fiz de novo essa semana, até mesmo hoje à tarde, entre um culto e outro, apesar disso, Deus ele continua dizendo, eu ainda te amo, eu ainda te perdoo, eu continuo perdoando você. Porque se a gente for falar isso humanamente, né, se alguém falar isso, ninguém vai querer dizer isso para outra pessoa, porque a gente vai dizer assim, não vou dizer isso não vou ficar o tempo todo dizendo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu pai, que eles estão pecando aí contra mim, e eu vou ficar dizendo que perdoo eles não, porque senão eles vão ficar sempre pecando. Não, irmãos, veja, a coisa mais difícil que eu e você a gente vai ter que fazer na vida cristã, toda ela, é você continuar tendo essa certeza. Você vai pecar todos os dias, você vai continuar sendo Jacó, mas você acreditar que ainda assim Deus vai lhe chamar de Israel, mesmo você ainda agindo como Jacó. Isso é a coisa mais difícil, irmãos, que um crente vai precisar fazer a sua vida toda. Saber que Deus continua sendo o seu Deus perdoador, o Deus que perdoa o seu pecado, o Deus que apaga o seu passado, o Deus que continua comprometido com você, de que Ele vai transformar o seu coração, de que a obra que Ele começou na sua vida Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. É por isso que Ele diz mais uma vez, seu nome agora vai ser Israel.
E então Deus ele fala no versículo 11, irmãos, para encerrarmos. Eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se para o lugar onde ele falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus falara, Jacó lhe chamou Betel. Veja, irmãos, Deus ele repete aqui as mesmas coisas, de novo, irmãos. Deus repete as mesmas coisas que Deus já tinha falado para Abraão, as mesmas coisas que Deus já tinha falado para Isaque, as mesmas coisas até que Deus já tinha falado para Jacó, da outra vez que Jacó estava aqui em Betel. Mas como eu disse, Deus ele faz questão de repetir, irmãos. Nosso relacionamento com Deus é muito repetitivo, para que eu e você a gente possa saber que eu e você a gente muda. Ou pior, eu e você a gente continua pecando, mas Deus não vai mudar a disposição dele de nos amar e de nos perdoar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.